Nós já falamos, enquanto você abriu a sua Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 1. Nós já falamos, capítulo 2. Nós já falamos no capítulo 1 a respeito de cuidando de leões. Falamos sobre quando os heróis caem. Falamos depois, no episódio 3, chamados para restaurar a presença. Depois falamos a respeito da mensagem da cruz. Falamos na quinta parte sobre o coração da cruz. E falamos sobre, na última parte, nós falamos a respeito da glória da cruz. Valorize, tem muita coisa importante lá. Neste último, a glória da cruz, nós acabamos fazendo aí um paralelo entre o humanismo e o cristianismo. O que é adquirir e o que é receber o presente. E foi algo poderoso e maravilhoso. Beleza? O microfone está aí preparado. Vamos acompanhar só a leitura, esse texto de 2 Coríntios. De 1 Coríntios capítulo 2. Vocês vão ver aí que na verdade, os 4 primeiros capítulos, eles estão rodeando em cima do mesmo assunto. Divisões que ocorreram no meio da igreja. Paulo tinha um carinho muito especial pela igreja de Corinto. Só que a força da igreja de Corinto se tornou a sua maior fraqueza. Eles estavam do lado de Atenas, que junto com Alexandria concorriam como o povo mais inteligente. Era a nação dos epicureus, eram as cidades dos grandes filósofos, Platão, Sócrates, Aristóteles e tantos outros, né, que eram sedes de conhecimento intelectual. E aqui começa a morar o perigo, irmãos. Repita comigo assim: muitas vezes, o fato de eu ser muito inteligente. Ah, pastor, eu não sou tanto. Deixa, irmão, profetiza. Diz assim, muitas vezes, o fato de eu ser muito inteligente, o fato de eu ter muitos cursos, conhecer muita gente, falar muito bem, conhecer a respeito de muitos assuntos, esta minha força pode se tornar a minha maior fraqueza. Diga assim: eu preciso aprender a lidar com a minha força, porque a minha força pode me tornar alguém nojento, menino, infantil, criança e carnal. Você entende isso, irmãos? Paulo, quando olha para Corinto, ele enxergou um potencial gigante de crescimento. O índice de analfabetismo na região de Corinto era muito baixo. Eles tinham facilidade com a leitura, eles tinham muito conhecimento, eles tinham facilidade para aprender, eles estavam acostumados a sentar para ouvir grandes oratórias, porque naquela época, a mesma coisa que ocorria em Atenas, também ocorria em Corinto. Os grandes oradores subiam lá, ou iam para as praças, e ficavam dando grandes discursos. Quando Paulo olhou isso, falou: se eles param para ouvir esse monte de orador, esse monte de gente exalando tanto conhecimento, imagina como eles vão agir quando eles pararem para ouvir a poderosa palavra de Deus. Eles já estão acostumados a sentar para ficar ouvindo e adquirindo conhecimento. Nossa, eles têm tudo! Eles têm tudo para crescerem, avançarem e serem um povo maduro, grande, poderoso e que vão abençoar os 4 confins da terra. Todavia, quando Paulo chega lá, aquilo que a gente olha e chama de segunda carta de Corinto, na realidade aquilo que é a primeira carta de Corinto é a segunda. Ocorreram 3 cartas. Nós só tivemos acesso às 2. A primeira nós não temos acesso. O que deu para perceber que até Paulo ficou surpreso. Eu esperava que vocês fossem mais maduros. Mas olha o que ocorre aqui. E a gente percebe que Paulo, ele não vai direto ao assunto. Ele tem que ir devagarzinho, porque se ele for direto ao assunto, ele vai matar os caras. E eles vão tudo pular do barco. Eu me lembro de uma vez, um irmão me procurou. Falei assim: pastor, eu quero dizer uma coisa, eu havia pregado a respeito de maturidade cristã, e ele chegou para mim e falou assim: pastor, tudo que eu preciso ouvir o senhor pode falar. Eu aguento o tranco, eu quero crescer em conhecimento, eu estou preparado, pastor, fale tudo que eu preciso mudar, tudo aquilo que está errado na minha vida, abra a boca e fale.
Aí eu peguei, ouvi aquilo e falei: querido, deixa, eu tenho pregado, vai lá, continua ouvindo a palavra e Deus vai tratando de você. Aí ele saiu. Depois de um tempo ele voltou, falou: pastor, o senhor não entendeu, eu tenho maturidade, fale tudo o que eu preciso ouvir, tudo, eu preciso crescer. Eu saí, falei: não, a gente continua ouvindo a palavra. Terceira vez: pastor, o senhor não entendeu, fale tudo. Eu só fiz isso uma vez e nunca mais vou fazer, porque foi a terceira vez que ele me pediu. Foi: então tá bom, querido, já que você se julga maduro, senta e ouve tudo o que precisa mudar na sua vida. 20 minutos depois, ele bate a porta do meu escritório na minha cara e nunca mais voltou. Nunca não. 10 anos depois, ele vem, entra no meu escritório, dobra o joelho, ele diz: me perdoe, eu pensei que eu podia ouvir, mas eu não estava pronto, mas tudo que você falou era verdade, eu quero que você me perdoe, eu era criança e não sabia. E a gente percebe por que eu estou mencionando isso, porque Gerson, está aqui Paulo, ele vai chamar os caras de criança, mas ele não começa assim. Ele começa a dar a volta, Jefferson, ele vai devagarzinho. Repita comigo assim: tem muita coisa que eu tenho vontade de falar para aqueles que eu amo, mas se eu falar, se eu for direto ao ponto, eu posso perder alguém que eu amo e valorizo. Patrão, você quer perder um excelente funcionário, já metralha tudo que você viu de errado, ele está começando, vá devagar, dê tempo a ele. Casais, não fale tudo que sua esposa precisa ouvir, vá devagar, construa, vá devagar. Tem uma música que o pastor Batista gosta de cantar, que diz lá: é devagar, é devagar, é devagar, é devagarzinho. Amém? Então, mas todavia, contudo, eu e você precisamos ser tratados, irmãos. Todos nós temos áreas, Alexandre, que Deus precisa colocar em ordem ainda na nossa vida. Nós não podemos permitir que todo o nosso conhecimento sejam entraves. Amém? Estou introduzindo o que eu estou querendo tratar hoje, irmãos. Se der tempo. Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 2. Vamos começar. Proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Olha, dá uma paradinha aqui. Irmãos, faltava conhecimento para Paulo? Não faltava. Mas ele decidiu segurar. Entro no tema. Repita comigo: eu preciso tomar cuidado com a minha força, porque a minha força pode se tornar minha fraqueza. Cuidado em como você lida com seu marido, cuidado em como você lida com a sua esposa, cuidado como você lida no ministério que você está atuando, cuidado em ser muito experiente, em ter muito conhecimento e já chegar esnobando, chegar chegando. Calma, vá devagar, segura um pouco. Está aqui Paulo, diz, tendo todo o conhecimento, falei: não vou demonstrar conhecimento para esse povo. Eles se sentem muito inteligentes, eles se sentem muito fortes, e essa inteligência e essa força leva eles a não terem temor, leva eles a serem irreverentes, a eles de repente se sentirem e falarem para respeitar só crachá, posição. Alguns de nós, irmãos, sofremos que viemos de algumas igrejas onde a posição é o mais importante. Ninguém põe a mão na minha cabeça se não for daqui para cima. Quem vai orar por mim? Você? Mas o que você é? Quem você é na fila do pão? E aí chega numa igreja onde um ora pelo outro e um intercede pelo outro, independente da posição ou do crachá. E eu aqui constantemente, às vezes fico fazendo mudança, e aguardem essa semana que vem mudança por aí. Por quê? Porque as provações,
elas são voltadas por um fim maior, irmãos. Eu não estou preocupado apenas em 20, 30 anos, insisto novamente, Deus não está preocupado em 90, em 100 anos, Deus está preocupado com a eternidade. Agora, quando eu creio que é Ele que está no controle, às vezes você mexe um pouquinho na estrutura, você vê, irmãos, aquilo que você pensava que era ovelha, começa a dar coice, você percebe que não era ovelha, era bode. Você quer saber se é cobra ou é pombinha? Pisa no pé. Se te picar, filho, não era pombinha, era cobra. Tinha aparência de pombinha, mas era cobra. Agora, quando a gente sabe se é cobra, se é bode? Quando é provado, quando você mexe na estrutura. Já fiz com muita gente aqui, de tirei e coloquei, subi e desci. Por causa de mim? Não, mas porque nem a pessoa se conhecia. Ela achava que era, mas não era. Mas na cabeça dela, dona Creuza, ela era. E aí você ora, pede direção a Deus. E aí eu apanhei, mas deixa eu apanhar, faz parte. Mas a pessoa, a minha expectativa é de que ela entendesse que ela não estava na posição de maturidade que ela dizia que estava. Vocês entendem isso? Diga assim: a minha vida não está nas mãos do pastor Davis, nem do Carlos Alberto, muito menos de qualquer apóstolo. A minha vida está nas mãos de Deus. Como eu preciso entender, cuidado com palavras muito bonitas. Eu preciso acabar de ler o texto, e tem um monte de coisa para falar. Vamos lá, verso 4, continua. Irmãos, hoje o que não falta é youtuber com palavras bonitas, mas você vai ver, não bate aquilo que ele fala com o que ele vive na casa dele, com os filhos dele. Vocês sabiam que um monte de gente, hoje virou moda, mentoria. Eu estou dando mentoria. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente não vê mentoria na Bíblia, a gente vê pai cuidando de filho. A gente vê gente que não está ali por causa de dinheiro, está ali por causa de um sonho e de uma visão. De um sonho e de uma visão. Tem coração de pai. Eu já disse aqui para vocês, o dia que eu subir aqui no púlpito sem coração de pai, que Deus me remova deste lugar. Mas as pessoas impressionadas, porque fala bonito, tem um português enobrecido, um português robusto de palavras que impressionam, tonalidade de voz, fundinho musical, palavras que agradam o meu coração e agradam o coração de qualquer um. O macumbeiro vai ouvir e dizer: nossa, que coisa linda. O feiticeiro vai ouvir e falar assim: nossa, eu gostei daquele cara. Aí o cara consegue falar em qualquer lugar do mundo. Por quê? Porque as suas palavras são agradáveis ao ouvido humano. Deixa eu dizer uma coisa: quando Jesus abria a boca, irmãos, havia uma convicção louca de arrependimento, de miserável homem que sou. E sabe o que está ocorrendo hoje? As pessoas, Wagner, eles estão procurando a mesma palavra que agrada a todo mundo. E eu, como pastor, esta é a minha obrigação de ensinar e alertar você. Porque aquilo que agrada a todo mundo, alguma coisa está errada. Aquilo que só me ensina, aquilo que quer só fazer uma funilaria e pintura, não. A obra da cruz veio para matar eu e você. A obra da cruz não veio para ensinar você, Denis, a ser uma pessoa bem socialmente vista. A obra da cruz não veio para simplesmente fazer um bom menino, uma boa menina, um bom pai, uma boa mãe. Não, a obra da cruz veio para você gritar: miserável homem que sou, quem me livrará deste pecado que me escraviza? Se você, já disse isso inúmeras vezes e vou repetir até eu morrer, se você nunca gritou, Romanos 7, miserável homem que sou, você nunca nasceu de novo. Você pode ter cara de crente, você pode ter oferta de crente, dízimo de crente, pode ter casa de crente, mas você nunca experimentou o que é morrer e nascer de novo. Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não poderá entrar no reino dos céus. Amém? Não fica tristinho não, diga aqui: eu estou aqui.
Bota um sorriso, ficou com cara de velório aqui, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Mas o velório é bom, diga assim: Deus quer matar a minha natureza má, que me escraviza, minha vontade, que me engana, porque a minha vontade, a Bíblia diz, pode me levar à morte, mas a vontade de Deus, ela me leva para a eternidade. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Glória! Sequência. Só que antes da leitura, diga assim: eu preciso tomar cuidado com um monte de videozinho que eu recebo de pregação linda, maravilhosa. Ó, deixa eu dizer uma coisa assim: 90% do que você compartilha não tem o Espírito Santo. Eu falo isso com profundo temor e tremor. Sabe por quê? Porque normalmente a gente compartilha algo que é gostoso de ouvir. O que agride, a gente não compartilha. Ou estou viajando na maionese? A gente compartilha algo que vai ser, puxa, vai ser legal, tudo bem. Você compartilhou aquilo para abrir uma porta. E a próxima? A porta já está aberta. E agora? Vai continuar mandando só videozinho de coisa gostosa? Agradável? A pessoa, você vai enganar a pessoa. Ela pensa que ela é e ela nunca foi. Ela pensa que nasceu, ela nunca nasceu. Ela continua sendo escrava das suas vontades, dos seus desejos e das suas taras. Vamos lá, sequência do texto. Verso 6. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade. Entre aqueles que têm maturidade. Sabedoria com aqueles que têm. Repita comigo assim: existe uma diferença entre conhecimento e maturidade. Diga assim: eu posso ter muito conhecimento e nada de maturidade. Irmãos, Nicodemos tinha muito conhecimento. Nicodemos recitava todo o Antigo Testamento. Mas Jesus disse para ele que ele não havia nascido de novo. Tem muito teólogo, irmão. Bultmann, foi um dos maiores teólogos da história da humanidade. Conhece 10 vezes mais, 100 vezes mais de Bíblia do que eu. Tinha muito conhecimento, mas nunca experimentou maturidade, relacionamento com o Deus da palavra. Diga assim: eu preciso fazer muitos cursos, estudar a Bíblia, mas a Bíblia, sem o Senhor da Bíblia, vai se tornar minha força, que será para mim fraqueza. Tem gente, irmão, que você vai compartilhar um texto, mas é esse texto? Eu estava uma vez numa rodinha, falei: se Deus falou com você essa semana, compartilhe algo. Aí o cara não tinha lido a Bíblia, Dona Ivone, nem um dia da semana. Aí foi lá, um falou: então essa semana Deus falou isso comigo, aí citou o texto. Essa semana, aí ele pegou, quando chegou na vez dele, ele falou assim: esses textos, todos esses eu conheço esse texto. Então Deus também falou comigo, porque eu já conhecia todos esses textos. Eu falei: uma meba gospel, Wilson. Por quê? Porque o conhecimento não significa maturidade. Conhecer a palavra é importante. Ela é a porta para conhecer o Senhor da palavra. Repita comigo: o conhecimento da palavra, ele é a porta para o conhecimento do Senhor da palavra. O conhecimento intelectual vem pela leitura. Repita, isso é importante. O conhecimento vem pela leitura, por ver e por ouvir. Mas este conhecimento não consegue me levar a Deus. Agora, isso é importante, irmãos, como eu e você precisamos ter isso claro diante de nós. Agora, um terceiro fator. Lembra que eu mencionei Oséias para lavrar a terra? Para lavrar a terra, você não lavra com a mão, você precisa de alguma ferramenta. Hoje em dia se usa tratores, antigamente se usava bois. Mas repita comigo: para preparar o meu coração para o avivamento, eu preciso de uma ferramenta. A Bíblia dá o nome dessa ferramenta. Olhe para mim. Essa ferramenta se chama Espírito Santo. Sem o Espírito Santo você pode ler, você pode memorizar, Regina, de ponta a ponta, mas sem a ferramenta, André, chamada Espírito Santo, você vai conhecer de cor. E ninguém aqui conhece mais a Bíblia do que o próprio diabo. Mas existe algo que eu e você temos, que o diabo não tem, chamado Espírito Santo.
Por isso que quando lemos a palavra, nós precisamos dizer, Marcelo: Espírito Santo, revela-me a palavra. Espírito Santo, revela-me a vontade do meu Pai. Espírito Santo, revela-me Jesus. Porque senão, irmãos, será um conhecimento intelectual. Conhecimento intelectual é uma coisa, conhecimento e relacionamento espiritual e maturidade é outra coisa. Sequência do texto, o Senhor. Vamos lá. Para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois, se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Olha o que está dizendo aqui, irmãos. Os poderosos, Pilatos não reconheceu quem era Jesus. Herodes não reconheceu quem era Jesus. Você acha que ele era louco, Marco? Se ele soubesse que ele era o Criador, Juliana, como que eles matariam o Criador? Seria loucura. Repita comigo: eu preciso tomar muito cuidado com a minha posição e com todo o meu poder, porque a minha força pode impedir que eu veja o que Deus preparou para mim. Irmãos, como que eu estou pregando é algo tão importante, porque alguns de nós padronizamos o agir de Deus. Deus fala desse jeito, Deus fala através dessas pessoas. Eu já vi gente, irmãos, que Deus não quis curar através da minha oração, porque essas pessoas me achavam o ungidão de Deus, o homem mais próximo de Deus, e Deus fez questão de não curar através de mim. Aí pegou alguém que não tinha conhecimento, nem metade do que eu conheço, que não tinha fama, que não tinha posição, colocou a mão e Deus curou instantaneamente, porque Deus não divide a glória dele com homem nenhum. Como nós precisamos tomar cuidado, irmãos, isso em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida. Empresários aqui, normalmente, olha como a Bíblia é uma bênção para empresário. Quem foi o maior traidor dos 12? O mais capaz e o mais inteligente. Pergunte para psicólogos que estudaram a personalidade, o perfil psíquico de Judas. Ele era o mais capaz, o mais inteligente, o mais hábil, o mais forte entre todos, e foi o traidor. Empresários, cuidado. Os mais capazes e os melhores funcionários seus são aqueles que podem destruir a sua empresa. Como eu e você precisamos tomar cuidado. Vem Eva, olha lá Caim e Abel, ela olha para Caim e diz o quê? Caim, ele é o cara que vai pisar a cabeça da serpente. Pisou a cabeça do irmão, matou o irmão. Diga assim: eu preciso tomar cuidado em nunca perder a dependência do Espírito Santo, porque os meus olhos, as minhas percepções podem me enganar. Tem uma frasezinha que o pastor Osmar usava muito, que grandes oportunidades vêm por portas não muito atraentes. Às vezes, aqui falando com empresários, com vendedores, talvez aquele cliente que parece ser tão pequenininho, aquele comprador que parece ser tão pititico, realmente a venda para ele não vai fazer diferença nenhuma na sua empresa, mas ele pode ser a porta de acesso a uma grande oportunidade. Por isso que a gente precisa tratar bem o pequeno, o grande, o médio, todo mundo. E por isso que a gente precisa sonhar, não só com aqueles melhores funcionários que nós temos, com os melhores membros, falando com líderes de célula. Você muitas vezes olha para a sua célula e fala assim: pastor, eu não tenho líder aqui, eu só tenho abacaxi na minha célula. Meu irmão, que é maior abacaxi do que era Paulo para o ministério, para a igreja do Senhor. E de repente Jesus pega aquele abacaxi que só produzia destruição e transforma o pior de todos, aquele que abençoou a todos. Repita comigo: eu preciso tomar cuidado com minha régua de medir, porque tem coisa que o conhecimento pode dar, mas tem coisa que só o céu pode dar. Vamos aplaudir ao Senhor. Vamos lá! Nossa, irmão, se eu falar para vocês que eu nem comecei ainda o que eu escrevi para pregar hoje, mas amém, vamos lá, quando der o horário eu paro, irmãos, aí fica para a próxima. Vamos lá, sequência do texto. Verso 9, todavia... Mas aqui dá uma paradinha, irmãos. Diga assim: eu preciso ler a palavra
imaginando uma barra de Hershey's Ovo Maltine, um bolo Prestígio. Não, que misericórdia. A partir de amanhã, irmãos, por favor, não me deem chocolate, que eu fui no médico essa semana, falou assim, olha, você não pode comer chocolate nos próximos 3 meses. Eu falei, Senhor, é verdade? É mesmo, nos próximos 3 meses. Aí eu falei para minha esposa, eu falei, faz de conta que a consulta será na segunda-feira. Aprendi isso com meu irmão. Falei assim, então, até domingo, coma tudo que você puder. E a partir de segunda, irmãos, não me deem nada mais de doce. Vai lá. Mas o que eu estou querendo só colocar para vocês é que, irmãos, a palavra de Deus é o seu pai que sonha com você, colocando você no colo e dizendo, vem cá, eu sonho tanto com você. Quero ensinar, não leia só a palavra, coma, se lambuze. Ouça de novo, a gente tem YouTube, irmãos. Você tem condições hoje, o YouTube permite que mesmo sem internet na sua casa, você faz lá o download. Aprendi a fazer download, irmãos, aprendi a fazer download. Algumas mensagens para eu não ficar dependendo da internet, acabar com a minha internet móvel. O que eu faço? Eu baixo lá as mensagens, eu estou no carro, eu estou na academia. A academia é um dos lugares que eu mais cresço em conhecimento. Mas à medida que eu estou crescendo em conhecimento, eu estou pedindo a Deus, dizendo, pastora Tânia, vem Espírito Santo, traz luz ao meu coração, revela-me isso, porque não adianta, o conhecimento sem a direção do céu pode me matar. Os maiores hereges da história do cristianismo, homens profundamente cheios de conhecimento, as pessoas que, olha, o que tem de gente que saiu daqui, que se julga, não conhece quase nada de Bíblia, mas o pouco que conhece, já se sentem doutores da lei, querendo discutir, bater de frente. Para com isso, baixa a cabeça e diz, Espírito Santo, o que é que o Senhor quer que eu faça? Que prazer em ter você aqui em nosso culto, assistindo ainda que online, mas há uma alegria tão grande no nosso coração em ter a sua participação neste nosso culto. E eu queria te fazer um convite. Você que sentiu a graça do Senhor atrair o seu coração, quero convidar você a aprofundar ainda mais esse seu contato e conhecer ainda mais deste evangelho poderoso e salvador. E você vai estar vendo aí os nossos contatos, o QR Code, para você ter os nossos contatos e mandar uma mensagem dizendo que você quer conhecer mais deste evangelho da graça poderosa do Senhor. E também você que estava distante, mas a graça do Senhor está atraindo você, a palavra do Senhor tocou no seu coração e você quer se reconciliar com o Senhor Jesus, também mande uma mensagem, coloque o seu celular aí nesse QR Code, mande para a gente uma mensagem dizendo, olha, eu quero voltar, eu quero caminhar com Jesus novamente e nós vamos fazer um contato com você. E você também que já tem ouvido esta mensagem na sua casa e se decidiu, eu quero descer as águas do batismo, eu quero confessar publicamente que Jesus é o Senhor da minha vida, eu quero experimentar algo novo de Deus para minha vida. Você também nos mande uma mensagem e eu tenho certeza que aquele que começou uma boa obra em você, ele vai aperfeiçoar. Conte com a gente, a família, a comunidade da Graça em São Mateus está aqui para te servir. Um beijo grande, até a próxima mensagem, até mais, tchau, tchau.